sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente analisa aqui com mais informações, umas informações aqui adicionais, algumas peças do acervo, como reportagens, fotografias. Hoje a gente vai fazer aqui essa sessão com a ajuda da nossa colega jornalista, Jaciara Santos, né, que tem aqui uma experiência na cobertura de temas de segurança. Então a gente vai começar aqui conversando, Jaciara, sobre um crime que aconteceu em 1942 e lembrar que essa pauta ela surgiu a partir de uma sugestão do nosso leitor, seu Arnóbio Baqueiro. Muito obrigada, viu, seu Arnóbio, que acompanha a coluna Tarde Memória, articulada ali ao REC, e ele contou pra gente que Salvador, em 1942, ficou tentando responder essa pergunta. Quem matou Dorindo Cal, né? Então, o comerciante espanhol, a gente tem aqui, Jaciara. A história foi publicada na edição de 22 de janeiro de 1942, 7 vezes golpeado na cabeça, brutal assassinato de um comerciante espanhol. E já começar te perguntando, né? Você ficou impressionada porque o crime foi de manhã e à noite, né? A história já estava lá, nas páginas de à tarde. Porque eu sou de um tempo em que a gente escrevia hoje e saía amanhã. Aí eu disse, como assim? Será que teve algum engano? Não, mas aí eu lembrei que o Jornal à Tarde era vespertino. Então, realmente... No início da noite já estava ali o que aconteceu. Tanto que saiu na primeira página, né? Eu acho que a contracapa. É porque eles faziam lá as últimas, como se fossem as últimas notícias, né? A segunda capa, a contracapa. Aqui é contracapa. É a contracapa. Aí eu ficava achando que era na primeira. Por causa do nome. Eu também, eu já caí na armadilha também, eu achei que era a capa. Mas é a contracapa, né? Então o jornal conseguia, né? Atualizar, né? E foi esse crime aí que chocou todo mundo, né? Porque a gente tem que lembrar, eu até quando você me falou sobre esse crime, né, eu fui ver o Salvador, nessa época, tinha o censo de 1940, tinha 290.443 habitantes. Meu Deus! Entendeu? Hoje nós temos 2.418.000, então o censo de... 200 mil. Então, assim, era uma cidade em que um crime desse realmente tinha como chamar a atenção. Menos de 300 mil habitantes, né? Na cidade. E com essa brutalidade. Então. Exatamente, com essa brutalidade. E imaginar o centro da cidade, né? Porque isso aconteceu no centro da cidade. Né? Ali, naquelas imediações. E é interessante porque ele era dono de pastelaria. Era um negócio muito típico, né, da comunidade espanhola. Então, ele, por isso também, né, uma figura que era bem conhecida, né, por ali, e chocar, né, e não teve solução. Ninguém conseguiu descobrir quem foi. Exatamente, porque não havia não havia nada que desabonasse a conduta dele, ele não tinha nenhum tipo de envolvimento que pudesse direcionar a investigação, né. Houve algumas suspeitas, né? A polícia prendeu alguns dos funcionários, mas não deu em nada. Então, e a gente sempre tem que pensar o seguinte, naquela época não havia recursos, né, tecnológicos para investigação. A cena foi totalmente contaminada, então, lamentavelmente, foi mais um que ficou como insolúvel. Até hoje ninguém sabe. E eram muitas fanfics, como se diz no dia de hoje, né? Porque tem uma história lá que botou um bilhete com sabão, né? Que tinha sido o amigo, uma traição, alguma coisa assim, né? Que tinha sumido dinheiro. Quer dizer, imagine para as pobres das pessoas sendo apontados como aqui se descobriu amigo ladrão infiel descoberto. E aí depois não era a pessoa. Até antes, né, da gente pegar é bom a gente ilustrar um pouco, gente, onde foi lugar, o lugar, né? A região do crime. Na época, né, o maior, o centro, né, o centro da cidade, mas é conhecida hoje por todo mundo. A gente tem aqui uma reprodução da Rua Chile na década de 40, porque foi nessa região, né? Dá uma olhada. O endereço aqui. mais elegante da cidade, né? Exatamente, onde estava todo o comércio, tudo que se você tinha que comprar pra algo. Onde você ia, era o shopping, né? Era o shopping. Onde você ia para ser vista era a Rua Chile, né? Com toda a elegância, né? Exato. E aqui a gente tem uma mais... As roupas, né? Tudo aqui isso. A gente tem uma mais atual, que justamente foi próximo, né? Assim, mais ou menos, do antigo Café das Meninas. E aqui é uma foto mais atual da região, aqui foi nessa área. Então, é uma coisa que a gente tinha até conversado, né, antes, sobre os crimes. Não foi só naquelas décadas ali, um pouco antes e um pouco depois, mas por se tratar de um lugar super movimentado e essa
coragem, assim, entre aspas, da pessoa criminosa, que a gente não sabe quem foi, de tantos crimes acontecerem no centro da cidade com pessoas. Então, assim, era uma pessoa conhecida que, com o comércio, que torna ele mais conhecido ainda, numa rua altamente movimentada. Então, assim, pra não descobrir, foi muito bem feito, assim, né? Entre aspas. Mas também é como a senhora disse, né? Os recursos também. Os da recursos. época, eram muito limitados, né? Pra investigação Mas policial. até a própria questão, né, de ninguém viu. Ou muita gente viu muita coisa, mas ninguém sabe o que viu direito. É o que dá esse ar de mistério. É assim, a gente não pode dizer com certeza, mas Sim. não foi aleatório. Não entrou para roubar. Não foi um latrocínio, né? Sim. Então, com certeza não, mas tudo indica que foi alguém próximo que tinha acesso, né? Mas qual a motivação? Por que aconteceu? Então, E como conseguiu, né, sair sem ser um suspeito, assim. E isso faz parte do mistério, né? Sherlock Holmes, né? Talvez o ícone ele da cultura resolvesse. universal, né? E aí a gente tem aqui outro crime, né? Que sacudiu Salvador aí já nos anos 70, né? 71. Que ficou conhecido como o crime da ladeira de Santa Teresa, né? Parte de um corpo que apareceram, né? Uns embrulhos, né? E mais uma vez lá vai Salvador se chocar, né? E insolúvel, tá, gente? Agora, você falou que eu acompanhei. Não, eu não acompanhei. Foi em Desculpa. 1971. 71. Em 1971, eu ainda era um adolescente. Ih, gente, eu pensei que ela tinha coberto, tá vendo? Já fiz. É porque ela escreveu sobre. Mas é isso, não. Falando só para quebrar um pouco, porque falar de crime é uma coisa muito pesada, Sim, né? Então pesada. a gente Ainda quebrar mais um esses, pouquinho. né? Eu estudei muito esse crime quando eu tinha uma coluna né, que falava resgatava casos de grande repercussão. E aí eu me debrucei sobre esse crime, que chocou pela brutalidade, pela forma, né, porque era uma cena macabra, um corpo desmembrado, né, em 2 pacotes. Não tinha cabeça, sem a cabeça. Sem a cabeça e sem as extremidades dos dedos. Por quê? Para que não fosse realmente identificado. A gente sabe que, para você desvendar o crime, a primeira coisa, você precisa saber quem é. Quem foi a pessoa que morreu. E se você dificulta a identificação da vítima, já é um caminho, né, para que fique insolúvel. E esse foi um caso que chocou por isso, chocou pelo fato do local, né, centro da cidade, local de grande movimentação naquela época, que era a cidade toda convergia para ali, né, era ali o centro, e ninguém nunca descobriu a vítima, nunca descobriu o autor. E nenhum motivo. E nenhum motivo. Porque se você não sabe quem foi, não tem nem... Surgiram algumas hipóteses, né, de que poderia ter sido um crime de ódio, porque havia algumas indicações de que a vítima poderia ser um homossexual, porque a polícia, segundo a polícia, né, o fato de o pênis ter sido preservado era uma das características de crime envolvendo o homossexual, e também ele apresentava algumas fissuras na região anal. Mas nada ficou. E quando eu estudei, quando eu trabalhei sobre isso, né, pesquisei, me veio, isso aí é uma dedução minha, né, que o fato de haver essa suspeita de que a vítima poderia ser um homossexual fez também com que a polícia não se interessasse muito, né, porque havia muito preconceito realmente. Em 1971, a gente tem que pensar como era a sociedade naquela época. Sim, né? ainda hoje. Né? Ainda hoje tem. Mas ficou várias hipóteses, várias não, porque a polícia não investigou tão a fundo. O próprio delegado me disse que não se apaixonou pelo caso, que eu consegui encontrar, ele já estava aposentado na época, mas ele me disse isso. E quase um ano depois, os despojos, né, foram sepultados como indigentes, nunca se sabe, nunca se soube. E você tinha me perguntado, né, sobre por que os crimes, alguns crimes exercem esse fascínio. Esse fascínio, né? Exatamente porque mexe com o imaginário.
de todo mundo, né? A gente fica pensando na ficção e a realidade, né? A gente faz aquele link entre a ficção e a realidade. E de que é um mistério. Mistério. E mistério. E a sombra, né? E a sombra, sombra, assim, sim. São os fantasmas que estão ainda por aí rondando. É. E ali, né? Aquele espaço, né? Tudo assim, né? O bairro, né? A gente Tudo tem isso. aqui ó, mais uma foto da ladeira. Uma imagem mais ou menos da região, né? Da região. Da ladeira, né? E mais uma vez, né? Centro da cidade, lugar movimentado. E aí, ninguém soube. Um lugar e charmoso, hoje- né? Porque tá perto do museu, né? De Sacra, né? Não é ali? É E, mais ou menos. uma bem coisa... na esquina. Bem na esquina, né? E ainda hoje, se você procura pelo caso, o crime de Santa Teresa, da ladeira de Santa Teresa, você acha, inclusive, teorias recentes de pessoas, tipo, em blogs. Eu, quando fui pesquisar, assim, ver o que é que eu achava, assim, havia, né, gente falando sobre o caso hoje e tal. Achava matérias, assim, de Sim, pessoas teve. hoje teorizando, poderia ter sido isso, abraçando, assim, o que eu percebi é que muitas pessoas fazem a pesquisa e abraçam uma das teorias ou duas e vai indo aí. Aí vai, começa a teorizar, a criar suas próprias teorias e a partir daí vai seguindo. E aí, Jaciara, como é que foi a sensação de fazer esse passeio aqui, de outro jeito, né? Pela memória, né? Interessante, bem interessante. E eu fiquei fascinada, né? Claro que eu sei que o Jornal à Tarde tem um acervo inigualável, né? Esse tesouro que vocês têm aqui. Mas pegar, assim, ver, realmente é uma coisa, assim, bem forte, bem emocionante. Emocionante. Foi emocionante para mim, sabe? Mexer, assim, com a história. Então, isso para mim foi muito boa experiência. Eu agradeço a vocês, espero ter atendido. Claro, apesar do meu sim, volte nervosismo. sempre, volte sempre. E ó, aqui hoje, lembrar para vocês, tá? Que aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem uma formação qualificada, mas eu vou me despedir de uma forma diferente hoje. Quero muito agradecer ao senhor Arnóbio Baqueiro por acompanhar a gente, por ter sugerido essa pauta que fez, assim, desafiou a gente. Olha, foram semanas a gente produzindo isso aqui, viu? Pra achar, pra ver quem é que a gente ia trazer pra conversar sobre isso, né? Então, muito obrigada, viu, senhor Arnóbio? Só tem uma coisa, senhor Arnóbio. Pedir desculpa porque a gente não vai responder a sua pergunta. Nós continuamos querendo saber quem matou Dorindo. E é isso, gente. Como o seu, né? O próprio seu Arnóbio deu essa sugestão pra gente. Se vocês tiverem, lembrarem de algo, seus pais, seus avós, quem seja, lembrar assim, eu lembro que saiu numa tarde uma notícia tal ou tal coisa aconteceu em Salvador em tal ano, manda pra gente que a gente vê o que a gente pode fazer e produzir, né? Sempre é Desafia bom. a gente. Desafia vai a atrás. gente. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.